se trate de um conceito que tem sido muito usado ao longo dos últimos anos, talvez as pessoas ainda não tenham compreendido exatamente o significado da expressão, da palavra, do sentido do que é resiliência. Ser resiliente não é você simplesmente não se abalar com as coisas que acontecem em seu entorno. Ser resiliente não é uma pessoa que acorda todos os dias altamente motivada para fazer tudo aquilo que é necessário. Ser resiliente é a capacidade que a gente tem. Algumas pessoas nascem naturalmente mais resilientes do que outras, mas nós temos a capacidade sim de desenvolvermos resiliência ao longo da nossa vida. Então, ser resiliente é a capacidade que a pessoa tem de reagir ou responder às vicissitudes, aos obstáculos, às coisas que se interpõem em nosso caminho. A gente viveu anos bastante difíceis e a gente tem dado conta de sobreviver a eles. Eu imagino que se alguém me dissesse há 10 anos, por exemplo, que eu ia passar por tudo que eu passei ao longo dos últimos 2 anos, talvez eu ficasse meio descrente, talvez eu pensasse, não, mas isso não é possível, ninguém vai dar conta de sobreviver a isso tudo. E nós temos conseguido, com dificuldades, com limitações, com perdas importantes, com sensações de tristeza, mas nós temos conseguido. Muitas vezes o desafio é exatamente aquilo que é necessário para que nós possamos nos impulsionar a fim de obtermos aquilo que faz sentido. Eu vi recentemente um filme chamado Uma Lição de Esperança. Ele conta a história de uma pessoa que, ao ser levado para um campo de concentração, na iminência de perder sua vida, ele diz, não, mas eu não sou judeu, eu sou persa. Detalhe, ele não falava uma palavra em persa, mas existia um comandante que precisava de alguém que falasse em persa, porque ele tinha o objetivo de desenvolver, de aprender esse idioma. E a pessoa diz, não, eu ensino. E ele cria uma língua. E o mais interessante é porque ele não tinha nenhum recurso, ele não tinha lápis, ele não tinha caneta, ele não tinha papel para fazer o registro das palavras que ele inventava num idioma. E a outra pessoa, pelo contrário, estava registrando tudo isso porque sua intenção era aprender esse idioma. Então, o que ele fez? Ele criou palavras, ele decorou as palavras para ensinar uma outra pessoa a conversar num idioma completamente inventado. A gente não sabe de fato a capacidade que nós temos de responder às adversidades da vida, a menos que nós aceitemos isso como um desafio. Diante de um desafio, eu tenho duas possibilidades. Eu não estou considerando que um desafio não possa ser uma coisa muito difícil, uma coisa muito conflitante, mas diante de um desafio a gente tem duas possibilidades. A gente pode se fechar, se isolar, a gente pode desejar que aquilo não esteja acontecendo conosco, ou a gente pode tentar não entrar em desespero, buscar de volta a nossa racionalidade, analisar a situação. A gente precisa aceitar que aquilo está de fato acontecendo e aí a gente pode se perguntar, o que eu gostaria de fazer diante disso? Isso é ser resiliente, é você se perguntar o que você gostaria de fazer diante de alguma coisa, o que você sabe que você pode fazer diante de alguma coisa e quais são as habilidades que você precisa desenvolver a partir de recursos que você tem para que você efetivamente possa aprender a dar respostas novas. E isso é extremamente importante para o nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de estabilidade e principalmente da manutenção da nossa saúde mental.